mas porque certas mudanças colocariam em risco os seus planos. O que Deus não pode fazer? Você já pensou sobre isso? A Bíblia diz que Deus não pode mudar. Mas por que muitas religiões insistem que Deus mudou o dia de guarda do sábado para o domingo? Porque muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Que antes nós éramos salvos pela lei e hoje nós somos salvos pela graça. No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender o porquê Deus não pode mudar. Eis que vem dias, diz do Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, d'água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a água que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Muito obrigado pelo carinho aí da sua audiência, sua companhia. Que alegria poder ter o privilégio de entrar aí dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Talvez aí você está no conforto do sofá, ou quem sabe na cama, conectado aqui com a sua TV, que fala sobre esperança, que é TV Novo Tempo. Eu quero mandar um grande abraço aqui em nome de toda a equipe de produção, para que você, nesse instante, se sinta acolhido aqui no programa Está Escrito. E fique com a gente, hein? Não saia daí, não. Nós aqui podemos fazer muitas coisas juntos. Uma delas é preparar, imprimir e enviar para diversos lugares. Olha, são quase 2 milhões de pessoas que são abençoadas por guias de estudos da Bíblia como esse. A gente está começando uma série nova que tem como objetivo estudar o que Deus não pode fazer. Mas Deus é todo poderoso, Ele não pode tudo? Mas a Bíblia diz que tem coisas que Ele definitivamente não pode fazer. Que coisas são essas? Hoje eu quero te convidar a ir comigo em Malaquias, capítulo 3, o verso 6. Vamos começar com esse verso, vai ser a base aqui do nosso estudo. Diz assim: porque o Senhor não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos parar aqui. Se Deus é um só, pensa aí comigo. E se Ele não muda, então por que existem tantas religiões? Já pensou nisso? Bom, outra questão. Por que até mesmo os cristãos, eles que acreditam em um Deus que é único, eles são diferentes, são tão distintos na natureza da profissão da sua fé? Será que Deus não muda mesmo? Essa é uma verdade que a Bíblia fala? Bom, nós vamos estudar agora algumas coisas sobre a afirmação que Malaquias 3, o verso 6 faz, de que eu, o Senhor, não mudo. E essa é a razão, porque vós não sois consumidos. Vamos entender agora um pouquinho a realidade da imutabilidade de Deus. Uma palavra diferente, né? Imutabilidade, ou seja, por que Deus não muda? Qual é a razão para isso? A visão bíblica sobre Deus não poder mudar, ela está conceituada ou fundamentada na ideia da imutabilidade divina. O que é isso? Essa é uma das características fundamentais atribuídas a Deus dentro da tradição judaico-cristã. Ou seja, os judeus e os cristãos assumem que Deus não muda. Isso significa que Deus ele é visto como eterno, sim, mas também ele é visto como imutável, na sua natureza e no seu caráter. Ele não muda. É exatamente isso que Apocalipse 1, verso 8 diz. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Veja, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus ele é constante na sua natureza. Ele não é sujeito assim às mudanças, como a gente é de humor, né? Um dia que a gente acorda não está muito bem. Deus também não está sujeito a mudanças na sua vontade.
O que Deus quis no passado é o que Ele quer hoje e o que Ele vai continuar querendo depois. Às vezes a gente fala, se Deus quiser. Claro, Deus sempre quis a mesma coisa. E uma outra realidade que Deus não muda é no seu caráter. Veja, se Deus não muda o humor, a vontade, o caráter, nós seres humanos somos o contrário, porque nós mudamos o nosso humor, a nossa natureza, o nosso caráter. Mas quais são as implicações da realidade, da imutabilidade de Deus? O que a gente pode entender com isso? Primeira coisa, a gente pode confiar nas promessas de Deus. Sabe por quê? Porque se Deus não muda, as suas promessas então são confiáveis. Quando Ele promete amor, Ele promete perdão, salvação, a gente pode confiar plenamente nisso. No primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 56, Deus diz assim, olha, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas. Não tem uma só palavra. A palavra de Deus não faz curva, ela não falha. Uma outra coisa, nós podemos ter também fidelidade nas promessas de Deus. O que isso significa? Quando a gente está enfrentando tempos difíceis, você está com vontade de desanimar, desistir, sabe? Nós sabemos que Deus, Ele permanece o mesmo. A sua fidelidade, ela vai nos sustentar. Não importa o que acontecer. Por isso que a Bíblia, lá em Hebreus 10, 23, diz assim, olha, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Sabe por quê? Pois quem fez a promessa é fiel. Se Deus promete, Ele cumpre. A fidelidade está presente nas promessas de Deus. Mas há uma terceira característica. Que característica é essa? A justiça de Deus em todas as suas promessas. Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, você se lembra? Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. O que isso significa? Que a motivação que as promessas de Deus traz para nós, traz para você e para mim, é finalmente um dia encontrar justiça plena de Deus. Você está se sentindo injustiçado, está difícil aí lidar com tantas coisas erradas que aconteceram? Pois faça como Pedro, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus. Veja, as coisas aqui podem não ser perfeitas. A gente pode olhar e ver que está espalhado por aí a desordem, caos. Mas nós sabemos, a promessa de Deus, ela aponta para um lugar melhor. Essa é a realidade da imutabilidade de Deus. Nós podemos confiar nas suas promessas. Mas tem um detalhe interessante. Se Deus não muda, é isso que a gente está vendo, as promessas dele são confiáveis. Há um contexto que a Bíblia apresenta relacionado à imutabilidade de Deus. Que contexto é esse? A gente precisa agora entrar no tema do grande conflito. Vamos analisar assim, um panorama geral do grande conflito. Qual que é o objetivo de Satanás? Você já parou para pensar? O grande objetivo dele é nos fazer acreditar que Deus mudou. Que as coisas agora estão diferentes. Não é exatamente assim como você pensava ou como você pensa. Bom, eu quero analisar com você aqui 3 dimensões da mudança que o diabo propõe dentro do cenário profético. Para isso, a gente vai aqui à Bíblia para entender algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa entender está lá em Daniel, se você puder me acompanhar. Livro do profeta Daniel, o capítulo é o 7. Você vai encontrar comigo aqui algumas coisas relacionadas à mudança que Satanás tenta provocar em Deus, no seu caráter, seus planos e vontade. Diz assim, Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. E cuidará. Olha só o que diz aqui. E cuidará. Preste atenção aqui, ó. Cuidará em fazer o quê? Em mudar os tempos e a lei. Olha só, 3 coisas interessantes aqui que Satanás quer fazer. Vamos sublinhar o texto que a gente leu. Primeira, ele profere palavras contra o Altíssimo. Por que ele faz isso? A Bíblia diz, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 4, que o diabo, ele se opõe, ele faz frente, ele luta contra tudo que se chama Deus.
É por isso que a guerra do diabo, no primeiro momento, é contra Deus. Ele fala contra Deus, ele tenta assumir o lugar de Deus. E ao fazer isso, ele leva as pessoas a acreditarem de que Deus mudou. Mas ele não luta só contra Deus numa perspectiva vertical. O verso aqui diz ainda, 25, que ele magoa os santos do Altíssimo. O que significa? Que ele não está lutando só numa perspectiva vertical contra Deus. Ele também está trabalhando numa perspectiva horizontal contra o povo de Deus. Mas especificamente quem ele está lutando? Apocalipse 12, 17 diz que o dragão se pôs em pé e ele foi pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus. Então veja, o diabo está em guerra contra o povo de Deus. Como é que ele está em guerra contra o povo de Deus? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Como é que ele magoa os santos do Altíssimo? Fazendo exatamente o que Daniel 7:25 diz, mudando os tempos e a lei. Veja, a lei de Deus, ela é a base do governo, do caráter de Deus. Mas o diabo tenta mudar isso. Lá em Romanos 1:25, diz que o objetivo dele é mudar a verdade em mentira, para adorar a criatura no lugar do Criador. Então, observe aqui o que ele está querendo fazer. Ele quer mudar a lei, para que o centro agora da lei, que é o reflexo do caráter de Deus, passe a não ser mais o Criador, o centro de tudo, mas a criatura, com a sua presunção. Diante dessa realidade bíblica, a gente agora encontra 3 objetivos dessa mudança. Eu queria que você me acompanhasse aqui em Daniel ainda, capítulo 8, verso 11. Olha o que diz aqui, Daniel 8:11. Diz assim: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Olha só que astuto. Olha como o inimigo ele é audacioso. Ele engrandeceu-se até o príncipe do exército. Veja, a luta do diabo é contra o príncipe do exército do céu. Quem é ele? Apocalipse 12:7 diz que é Miguel. Lá diz assim que houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Então, a luta do diabo é contra o príncipe do exército do céu. Quem que é ele? É Cristo. Qual é o objetivo dele? Que ele está em luta contra o príncipe. O verso 11 de Daniel 8 diz que ele quer tirar o seu lugar do santuário. Qual é o lugar do santuário de Cristo? O que ele está fazendo lá? Sentado à direita de Deus, de acordo com Efésios 1:21. Sabe o que ele está fazendo lá? 1 João 2:1 diz que Jesus Cristo, ele está à direita do Pai, como se fosse o nosso advogado, o nosso intercessor. O que o diabo quer? Quer assumir essa função no lugar de Cristo, dizendo o seguinte: não é Cristo quem intercede por você. Tem uma outra pessoa que faz isso no seu lugar. Agora as coisas mudaram. Não é mais Cristo o único mediador, o único intercessor. Na sequência, Daniel 8:11 diz que ele, aliás, o capítulo 12 aqui, o capítulo 8, verso 12 diz: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. Veja, ele deitou por terra a verdade. O que isso significa? Já parou para pensar? Salmo 119, 151 diz assim: todos os seus mandamentos são verdade. O que o diabo faz? Ele está dizendo o seguinte: a lei de Deus, os mandamentos de Deus, perderam a validade. Você consegue perceber como é astuta a proposta do diabo, dizendo que Deus mudou, tirando Cristo do seu lugar, do santuário? Quais são os resultados desta mudança dentro do cenário profético? O que está acontecendo? O que vai acontecer? No capítulo 8, queria que você me acompanhasse. O verso 25, 24 e 25, diz assim: grande é o teu poder, mas não por sua própria força. Preste atenção aqui, olha. Causará estupendas destruições. O que o diabo quer fazer ao dizer que Deus mudou? Ele quer causar estupendas destruições.
E diz aqui mais: prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. O verso 25 é triste demais. Eu leio com preocupação aqui, espero que você também. Diz assim: por sua astúcia, os seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração e se engrandecerá. E agora, preste atenção aqui. E destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Como é que o inimigo de Deus quer causar estupendas destruições? Ele tem feito isso. O diabo tem destruído, acabado com a moral. As pessoas já não enxergam mais erro, nem mesmo quando leem a Bíblia. Não há contrição de coração. Os pecadores se tornam orgulhosos. Agora, o homem se torna o centro de tudo. E para piorar a situação, o diabo quer também causar estupendas destruições na natureza da criação. O poder da palavra é quem fez todas as coisas. Agora o diabo quer assumir esse poder, desvalorizando o poder da palavra, dizendo: a palavra mudou, não é bem assim. O que está lá atrás, no Antigo Testamento, está desatualizado, a gente precisa focar aqui no Novo, mas tem que ser um pouquinho mais seletivo no Novo. É exatamente isso. Ele vai fazer o que lhe aprouver. O diabo não tem compromisso com a palavra de Deus, e a sua proposta é: fará o que lhe aprouver, ou seja, faça o que você quiser. O objetivo do diabo é mostrar a mudança de Deus como sendo a sua implementação dos planos sórdidos, terríveis que ele tem. Para fazer o quê? Ele quer destruir os poderosos e o povo santo. Ele quer acabar com o povo de Deus aqui na terra. Ele quer tirar o homem desse relacionamento de graça com Deus. Ele quer destruir o povo de Deus de uma vez por todas. Para isso, ele vai fazer prosperar o engano. Daniel 8,12 diz: ele deitou por terra a verdade, e o que ele fez? Prosperou. Sabe o que significa? Que essa ideia de que Deus muda, uma coisa ele fazia no Antigo Testamento, outra coisa ele faz no Novo Testamento. O sábado era dia de guarda dos judeus, agora o domingo é dos cristãos. Sabe o que está acontecendo? O diabo, com essa ideia maluca de mudança de Deus, da forma como ele trabalha, do dia que ele espera ser adorado, com isso, ele está destruindo a muitos que vivem despreocupadamente. Eu quero que você venha aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o verso 3 e o verso 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Você consegue entender que é exatamente isso que está acontecendo? As pessoas não querem mais ouvir a verdade da palavra de Deus. Querem construir um Deus à sua própria imagem e não viver como a imagem de Deus. Deus não muda. E essa é a razão. Porque você e eu, porque nós não somos destruídos. Qual é a grande esperança que a gente pode entender na imutabilidade de Deus, no fato de que Deus não muda? Deixa eu te dizer, a Bíblia, quando vai para o panorama final da história, ela nos mostra uma coisa: quanto maior for o dano, quanto mais intensa se tornar a guerra, a promessa, ela é fantástica, porque Deus não muda. Daniel 12, verso 1 diz: nesse tempo, quando a bagunça, quando a destruição tiver se espalhado, é nesse tempo, quando as pessoas não aguentarem mais, Daniel 12, 1 diz: é nesse tempo, é nessa hora, que se levantará Miguel. Quem é ele? É o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Mas naquele tempo, será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. O livro que o Apocalipse chama o livro da vida do Cordeiro. É dentro desse contexto de grande conflito que a nossa esperança se solidifica de que Jesus, ele vai se levantar.
o diabo não vai prosperar. E quando Jesus se levanta, ele levanta-se agora com poder, glória, autoridade. Não como ele foi levantado na cruz, para ser humilhado, achincalhado, ser ali vituperado e até mesmo morto. Não. Jesus se levanta agora para mostrar a glória e o poder de Deus. Sabe por quê? Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo, ontem, hoje, e é o mesmo e será para sempre. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Sabe? Jesus não muda. Ele vai ser vencedor mais uma vez. Se você está preocupado assim, olha, está muito difícil continuar vivendo. Estou angustiado, meu coração está partido. Parece que ele está acabando com a minha vida de dentro para fora. Não tenho mais esperança. Eu não enxergo mais o poder de Deus na minha vida. Não consigo entender a graça do Senhor. Me livrando dos perigos, cuidando da minha família, protegendo o meu casamento, me fazendo permanecer no trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está em guerra com o diabo. Ele está lutando por você. Apocalipse 12:7 diz que ele venceu o diabo lá no céu. Na batalha entre Miguel e o dragão, Miguel prevaleceu e o dragão foi lançado à terra. Jesus veio a este mundo e ele venceu o diabo no deserto. Está lá em Mateus 4, verso 11. Diz que depois de tentar e não conseguir fazer Jesus pecar, Mateus 4,11 diz que o diabo finalmente o deixou, foi derrotado, comeu a poeira da amarga derrota no deserto, porque Cristo prevaleceu no deserto, venceu no céu, venceu no deserto. Mas Jesus também venceu o diabo na cruz. O diabo achou que levando Cristo à agonia profunda e à morte mais sangrenta e dolorosa que ele poderia experimentar, que seria o final da história do nosso Salvador. Mas Mateus 27:52 diz que quando Jesus ele abre os braços para cima, olha para cima com os braços abertos, ele diz: Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Nessa hora, sabe o que acontece? Quando ele morre, a vida aparece, porque Mateus 27:52 diz que se abriram os sepulcros. Jesus venceu o diabo no céu, venceu o diabo no deserto e venceu o diabo na cruz. Mas não parou aí. Mateus 28, versos 3, diz que Jesus também venceu o diabo na sepultura. A morte não pôde contê-lo. Quando as mulheres chegaram para ver a tumba de Cristo, Mateus 28:6, diz que a pedra estava rolada e anjos de Deus disseram: ele não está aqui, ele venceu. Sabe qual é a grande notícia? Só faltou uma vitória para Cristo. Se Cristo venceu no céu, venceu no deserto, venceu na cruz, venceu na sepultura, só falta uma vitória. Que vitória é esta? Jesus vai vencer finalmente o diabo no lago de fogo e enxofre. Esse dia está chegando, sabe? E Cristo vai vencer de uma vez por todas o pecado, a maldade, o diabo, os seus anjos, e o conflito estará encerrado. Esse dia se aproxima, quando você receberá das mãos de Cristo uma coroa de vitória, não porque você venceu. Nós não vencemos como Jesus venceu. Nós vencemos porque Ele venceu. Nós caminhamos não para a vitória, mas hoje, eu e você, nós caminhamos em vitória. É por isso, nesse momento, eu queria te convidar a pensar sobre a vitória que só Jesus pode dar. A vitória é perfeita, ela é completa. É a vitória sobre o pecado, sobre a dor, é sobre a descrença. Talvez você se enquadre num cenário de perturbação. Você não conhece Deus ainda perfeitamente, você se afastou de Deus, você descrê. Mas hoje você, não importa quem seja, e nós podemos daqui colocar nossa vida nas mãos de Deus. Você aceita fazer isso comigo agora? Posso orar com você?
Vamos clamar a vitória de Cristo na nossa vida. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós, na Tua presença, diante do Teu trono de graça, suplicando que o Senhor nos faça vencer sobre o pecado, o diabo, sobre a maldade. Se esse meu amigo querido que está do outro lado está com o coração partido, que o Senhor encha de alegria e esperança nesse momento o seu coração. Que ele se levante dessa oração pronto para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu te peço isso em um nome poderoso, nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ah, que maravilha poder chegar nesse ponto, leve, com o coração leve. Estamos terminando o programa, mas eu queria te lembrar: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Guarde se está escrito no seu coração. A paz de Deus esteja com você e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.